Olá, meu nome é Fernando de Souza e eu estou aqui para apresentar a descoberta de um novo conceito científico que eu chamei de a nova física, porque ele vai reformular os conceitos da física moderna e também de outras ciências. Esse novo conceito tem um caráter universal e ele vai marcar uma nova era na cosmologia. Chamei esse novo conceito de nova física porque ele traz um entendimento totalmente novo sobre a constituição física do universo e a sua dinâmica de funcionamento. Eu sou autodidata, faço estudos independentes na área da astronomia, da física e também de outros assuntos. Mas o meu interesse principal é na filosofia. E é como filósofo e pensador que eu vou apresentar a descoberta desse novo conceito científico, que vai trazer uma visão totalmente nova para os cientistas da física, da química, da astronomia, da astrofísica, da geologia, etc. Com esse novo conceito, conseguiremos entender por que um átomo é tão parecido com o sistema solar. Veremos que ambos, tanto um átomo quanto o sistema solar, são ambos sistemas eletromagnéticos em crescimento. A partir desse novo conceito, teremos uma nova visão sobre os elementos que constituem ou formam o universo. Conseguiremos entender pela primeira vez como ocorre a formação do átomo. Essa explicação nunca foi dada antes. Ao entendermos esse novo conceito, entenderemos também que no universo existe apenas uma única força e não 4 forças, como acredita-se na física moderna. Veremos que a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca não existem. Elas são apenas manifestações distintas de uma mesma e única força, maior, mais abrangente e desconhecida, que atua igualmente em todo o universo. Bem, então, após essa rápida apresentação e esses rápidos comentários, vamos falar mais especificamente sobre a nova física, né? Chamei esse conceito de física unificada porque, diferentemente da física moderna, onde temos duas teorias, né? A teoria da relatividade e a teoria da mecânica quântica, e temos também, na física moderna, 4 forças, né? Força eletromagnética, força gravitacional, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, né? E enquanto que aqui, na física unificada, nós temos uma única teoria, né? E uma única força. Então, com essa única teoria e essa única força, é possível explicar e entender, né, vários fenômenos da natureza, né, como, por exemplo, a atração entre os corpos celestes, né, a radioatividade atômica, etc. Bem, todos nós concordamos que o universo é formado por átomos, né? E que esses átomos são formados por partículas, né? E que essas partículas são formadas por matéria. Mas, se a gente perguntar o que é matéria, do que a matéria é feita?
Aí então a resposta vai ser um profundo silêncio e uma enorme interrogação, porque não é possível responder essa pergunta sem o entendimento do novo conceito. Então, todos os cientistas afirmam que o universo é formado por matéria, né? Só que esse é um conceito um tanto vago e incompleto, né? Por quê? Porque ele contempla apenas 1/3 da existência física do universo. Acontece que o universo não é formado somente por matéria. A matéria representa apenas 1/3 da existência física do universo. Por isso, vamos conhecer agora os 2/3 que faltam para que a gente possa ter uma compreensão plena de uma verdade cósmica incontestável, que vai mudar a nossa visão com relação aos elementos do universo e também vai ampliar a nossa visão e o nosso desejo de conhecimento. Okay? Então vamos falar agora, vamos ver com mais detalhes o novo conceito. Bem, então nós vamos agora ver o novo conceito científico, né? Vamos ler a definição do novo conceito. Eu já disse antes que esse novo conceito ele tem um caráter universal, né? Por quê? Porque ele diz respeito não somente à física, né? Mas também à astronomia, à astrofísica, à física quântica, à geologia, à química. Então ele é um conceito que abrange praticamente todas as ciências. Esse novo conceito diz que o universo é formado por partículas e essas partículas são dotadas de matéria, movimento e magnetismo, que formam uma unidade trina ou um triângulo que gera ou dá origem à força eletromagnética universal, que é uma força centrípeta, com sentido de rotação anti-horário. Ela é a força única do universo. Bem, então, essa, diria, é a essência, né, do novo conceito. E existem nesse novo conceito dois fatos que chamam a nossa atenção assim, mais diretamente. Primeiro, a gente vê que o universo não é formado somente por matéria, né? Vemos que é formado também por movimento e por magnetismo. E vemos o segundo fato, que é o surgimento da força eletromagnética universal. E essa força surge através das partículas, né? Ou seja, essas partículas são as geradoras da força eletromagnética universal. Então, a gente percebe que o universo é 1/3 do universo é matéria, né? O outro terço do universo é movimento e o outro terço do universo é magnetismo. Isso é um tanto estranho, né? Um tanto novo, estranho, mas só foi possível compreender certos fenômenos e responder a certas perguntas
depois do entendimento desse novo conceito, vai ser possível, por exemplo, pela primeira vez, entender como ocorre a formação do átomo, né? E outros fenômenos ligados à física, à astronomia. Então, depois do conceito literal, nós vamos ver esse novo conceito assim, do ponto de vista da física, né? Então esse novo conceito ele está muito bem representado aqui neste triângulo, né? Então, aqui nesse triângulo nós temos a matéria em um dos lados do triângulo. O outro lado do triângulo nós temos o movimento. E o terceiro lado do triângulo nós temos o magnetismo. E temos ainda o sentido da força, né, que é gerado. Então, o que é esse triângulo? O que ele representa? Esse triângulo representa uma partícula, né? Ou todas as partículas do universo, pode-se dizer. Porque ela é uma unidade trina, não é? E ela é, essa partícula, a geradora da força eletromagnética universal. Então nós temos aqui a representação dessa partícula com 3 vetores, na verdade, né? Apesar de ser uma unidade trina, indivisível, né? Impossível de ser separada, ela funciona, digamos, como se fosse, como 3 vetores físicos, né? Então nós teríamos o vetor magnetismo, né? Teríamos o vetor matéria e o vetor movimento. Por que 3 vetores, né? Seriam grandezas físicas, né? Por quê? Porque todos os 3 têm módulo, direção e sentido, né? Então, do ponto de vista da física, são 3 vetores. Configurados, né, nesse sentido, né, que vai o quê? Que vai gerar a força, o sentido da força eletromagnética. Ok. Então, a gente pode notar que eu estou falando de um triângulo equilátero, né? Um triângulo onde a gente tem os 3 ângulos internos iguais. Isso eu estou considerando, digamos, no ambiente que a gente vive, né, aqui na Terra, nas condições ambientais. Digamos, a uma temperatura de 25 graus Celsius e uma pressão de aproximadamente 1 atmosfera, né? Então, nessa temperatura e nessa pressão, digamos, uma partícula, eu estou adotando que seja assim, né? Então, uma partícula nessas condições, ela se manifesta como um triângulo equilátero, digamos, os 3 ângulos internos iguais. Mas essa partícula, digamos, esse princípio, ele se manifesta tanto aqui na Terra, né, nas condições ambientais aqui da Terra, como em qualquer parte do universo, né? Nós vamos ver já já que tanto aqui na Terra quanto nas estrelas ou em outros planetas, o comportamento da partícula, ela tem o comportamento típico dela, digamos.
Então, o que a gente precisa notar, e é uma coisa que a gente não está habituado, né? E talvez até demore algum tempo para a gente se acostumar, é com essa ideia de que no universo, 1/3 do universo é movimento. Né? Estranho isso, né? Estranho não, é verdade. E o outro 1/3 do universo é magnetismo. E o outro 1/3 do universo é matéria. Então, quer dizer, a gente vive num ambiente onde não é só matéria, né? Talvez até demore algum tempo para a gente se acostumar, é com essa ideia de que no universo, 1/3 do universo é movimento. Né? Estranho isso, né? Estranho não, é verdade. E o outro 1/3 do universo é magnetismo. E o outro 1/3 do universo é matéria. Então, quer dizer, a gente vive num ambiente onde não é só matéria. Né? A matéria é só 1/3 da história, do total. Então, o magnetismo é uma coisa assim que é 1/3 da existência, digamos. Não tem como fugir disso. E o movimento também, né? Então a gente vê o magnetismo, né, digamos, vindo das estrelas, né? Nós vemos o fluxo, o plasma solar, né? As tempestades magnéticas, né? Vindo do Sol. Né? Puro magnetismo, né? E movimento, né? Porque tudo está em movimento, né? O nosso corpo está em movimento, né? O sangue do nosso corpo está em movimento, as plantas, tudo, né? O universo é movimento, né? Ou melhor, 1/3 do universo é movimento. Então essa ideia, claro, é nova, né? Estranha e tal, mas é um princípio verdadeiro, é um princípio cósmico, é um princípio da natureza. Então, vamos ver se a partir de agora a gente adota a ideia de que não existe matéria, né? Da maneira como a gente costumava dizer. O que existe é uma unidade trina formada por essas três forças, digamos. Né? Vamos falar um pouco mais dessa partícula. Vamos imaginar que, como eu já disse, aqui na Terra ela se manifesta como um triângulo com 3 ângulos internos iguais. Mas, digamos, se eu imaginar essa partícula fora da Terra, né, no Sol, por exemplo, numa estrela, o comportamento dela já vai ser diferente desse. Né? Digamos, a configuração interna da partícula vai modificar, a configuração angular, né, da partícula, porque a partícula, eu já disse, ela é indivisível, ela não se rompe. O triângulo vai se manter, haja o que houver. Então, vamos imaginar uma estrela, ou um Sol, né, emitindo aquele plasma eletromagnético, né? Então, vamos imaginar uma daquelas partículas, né, emanadas do Sol, como que ela seria representada do ponto de vista do triângulo, né? Ok, então a gente sempre ouviu da física, né? Uma das afirmações da física é de que matéria e energia é a mesma coisa, né? A gente sempre aprendeu isso. Mas essa afirmação nunca foi demonstrada. Nunca mostraram como que a matéria se transforma em energia. Agora, através desse novo conceito, a gente vai poder entender isso.
como que isso acontece, né? Por que que isso acontece? Então nós vamos ver que a matéria, se ela tem um certo tamanho, né, ela vai modificar, né, e se transformar em energia. Mas antes disso nós vamos modificar alguma coisa, que reformular alguma, ou pelo menos uma palavra. Então, ao invés da gente usar a palavra energia, nós vamos usar a palavra magnetismo. Porque a palavra magnetismo ela é muito mais abrangente e real para o nosso raciocínio. Então nós vamos dizer que matéria e magnetismo são a mesma coisa, ou matéria e energia é a mesma coisa. Não vamos mais falar matéria e energia, vamos falar matéria e magnetismo. Vamos ver como que a matéria se transforma em magnetismo e como o magnetismo se transforma em matéria. Então vamos ver que uma partícula, ela tanto se comporta como matéria, como pode se comportar como magnetismo. E nós vamos ver como isso acontece. Bem, na verdade, eu já disse, a partícula ela é indivisível. Então a única coisa que acontece é uma modificação angular do triângulo. Ou seja, vamos imaginar que a gente quer transformar essa partícula, né, nas condições terrestres, vamos transformar essa partícula numa partícula vamos supor que ela estivesse no Sol, por exemplo, né? Como que ela se comportaria? Como seria formado esse triângulo? Então, o grande entendimento aí que eu acho é o quê? É perceber que quem vai, digamos, transformar a matéria em magnetismo é o movimento. Ou seja, quando aumentar o movimento da partícula, veja, essa partícula tem um movimento rotacional, não é? Então, o movimento natural dessa partícula, ele tem um sentido rotacional no sentido anti-horário. Então essa partícula, com sua rotação anti-horária, aumentando essa rotação, essa velocidade, aumentando a velocidade do movimento, gradativamente vamos aumentar também o quê? O magnetismo da matéria. Tá? Então o que vai acontecer? Gradativamente, com o aumento da velocidade, com o aumento digamos, da frequência da partícula, né? Dependendo da velocidade, da frequência da partícula, vai ocorrer uma gradativa diminuição do módulo matéria e consequentemente, vai haver um aumento no módulo do magnetismo, né? Então, quanto maior a frequência, quanto maior o movimento da partícula, maior é o magnetismo dessa partícula. Ou seja, é possível, então, reduzir a parte material da partícula, não é? Diminuir a parte material da partícula a ponto de fazer com que essa partícula se torne tão pequena do ponto de vista material, a matéria seja tão pequena que ela se transforme quase que totalmente em magnetismo. É claro que ela não se transforma completamente. Sempre fica um pouquinho, ou digamos um pedacinho de matéria
que não vai se transformar, né? Então o triângulo, ele vai continuar existindo, né? Só que no formato, claro, né, diferente desse equilátero. Ele vai ser um triângulo que vai ter esse ângulo aqui, digamos, esse ângulo, quando ocorre o aumento da frequência, o aumento da velocidade da frequência da partícula, esse ângulo vai aumentando também. Esse ângulo entre o movimento e a matéria. Então esse ângulo vai aumentando e ele vai chegar quase a 180 graus. Teoricamente, esse ângulo de 60 graus, ele pode chegar a quase 180 graus. Né? E, consequentemente, esse ângulo aqui, entre o movimento e o magnetismo, vai ser bem fechado, cada vez mais fechando mais, diminuindo esse ângulo. Então, enquanto esse ângulo abre e aumenta, esse ângulo diminui. Ou seja, enquanto diminui a parte matéria, o movimento está bem grande, bem longo, né? Lá longe. E o magnetismo também cresce. Então vai chegar uma hora em que esses dois vetores praticamente se juntam. Né? Aqui vai dar quase 180 graus, digamos 179 graus. Né? Vai ficar faltando 1 grau para 180. Então, esse ângulo de 179 graus, por exemplo, vai estar quase que, ou melhor, esse ângulo aqui vai estar quase em fase com esse. Vai ser quase ângulo zero aqui, né? Vai ter, digamos, 1 grau aqui, enquanto aqui nós vamos ter quase 180 graus. Resumindo, o aumento da velocidade da partícula, o aumento da frequência da partícula, provoca um aumento no magnetismo. Né? Então, o que nós temos aqui? O que nós temos? Temos a transformação da matéria em magnetismo, que costuma se chamar transformação de matéria em energia. Então, nós vemos o quê? A transformação da matéria em magnetismo. Né? Como isso acontece? Através do movimento. Né? Então, o movimento é o responsável pela transformação da matéria em magnetismo e do magnetismo em matéria. Bem, então, a partir do entendimento do novo conceito, como vimos no triângulo, nós vamos ver agora como ocorre a formação do átomo. Né? É a primeira vez que essa explicação está sendo dada. Eu, pelo menos, não tenho informação anterior. Para poder explicar a formação do átomo, só foi possível depois de entender o conceito da nova física, né? Porque anteriormente não era possível entender como que o átomo se formava. Mas a gente pode perguntar, como que o átomo se forma, né? Como acontece isso? Será que a natureza produz átomos de modo aleatório? Né? Será que ela produz um átomo de alumínio, de ferro, de ouro, de chumbo, de oxigênio? Né? A gente não tem uma explicação para esse fato. Né? Então nós vamos ver que o átomo, na verdade, ele é um sistema eletromagnético, né, como todo o universo.
Então, o átomo, né, é o, digamos, o elemento primário da natureza, né? Ele é um sistema eletromagnético em crescimento. O átomo é um sistema que cresce. Nós vamos ver isso. E nós vamos poder entender, né, todo o processo de formação do átomo, que nós vamos falar depois. Mas a princípio nós vamos falar como ocorre a formação do átomo, não é? Como é que isso acontece? Então, vamos imaginar, por exemplo, uma região do espaço sideral, né? Uma nebulosa, por exemplo, né? Então, numa nebulosa, nós temos lá, né, muitas partículas, né? Enfim, partículas à deriva, digamos, né? E essas partículas, como nós vimos, elas são uma unidade trina, não é? Cada partícula tem lá a sua matéria, o seu movimento e o seu magnetismo. Então, uma partícula do universo, o que é essa partícula? Ela nada mais é do que um pequenino ímã, né? Um pequenino ímã, né? Digamos, uma pequena partícula com as suas três características. Então esse ímã vai, lógico, atrair uma outra partícula igual a ela, né? Uma outra partícula. E vai continuar atraindo uma outra partícula, uma outra, né? É tranquilo isso, não é verdade? Então, as partículas vão se juntando. Por quê? Porque todas as partículas são pequenos ímãs, não é? Então, digamos, duas partículas se juntaram, né? Aí cresceu o alcance magnético dela. Aí já atraiu uma outra, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Então, com o aumento do volume de partículas, também aumenta o alcance magnético desse grupinho de partículas, né? Então, quanto mais o grupinho de partículas vai crescendo, vai aumentando o volume de partículas agrupadas, essas partículas, esse pequeno grupo de partículas também vai ter um poder de atrair outras partículas que estão mais distantes, né, teoricamente. Vai ter mais poder atrativo, né? O alcance magnético delas é... Mas e como que as partículas chegam até aqui, né? Será que, como será? Será que ela vem e gruda, né, ou cola nas outras partículas? Não é bem assim que acontece, né? Vamos imaginar, vamos exagerar um pouco, né? Vamos imaginar uma partícula que ela está bem longe do agrupamento, né? Uma partícula que está aqui longe do agrupamento. E ela vai ser atraída para o grupo de partículas. Então, como que ela chega a esse grupo? Ela não vem diretamente e se junta ao grupo. Não. Ela é atraída e faz diversas órbitas, fica orbitando esse grupo de partículas, né, em órbitas cada vez menores, né, até se juntar ao grupo de partículas, né? Isso é só para o nosso entendimento, né? Porque é um detalhe importante de como a partícula chega aqui, no núcleo, no grupo de partículas.
que está se juntando. Então ela não vem diretamente, ela primeiro circunda o agrupamento, né, e vai diminuindo a órbita até alcançar a periferia do agrupamento, né, onde ela se junta ao grupo e continua o seu movimento. Só para apagar aqui, para a gente poder continuar. O que importa é a gente entender a trajetória da partícula, né? A trajetória que ela fez daqui, para se juntar ao grupo, ela fez todo, digamos, um caminho para chegar lá. Então esse grupo de partículas continua crescendo, né? Dessa maneira, capturando partículas que vão, né, aos poucos fazendo esse grupo de partículas aumentar. Vai chegar uma hora que, antes disso, vamos lembrar que cada partícula dessa, veja, cada uma dessas partículas tem as suas características mantidas. Ela continua com a sua rotação, continua com a sua massa e com o seu magnetismo, né? Todas estão em movimento de rotação e também de translação desse agrupamento. Então está ocorrendo um carrossel, digamos, de partículas, né? Um grupo em movimento. Então, a partir de um certo momento, o que acontece? Essa interação de partículas é uma interação, digamos, magnética de partículas agrupadas, né, e já, digamos, uma certa densidade de partículas. Então, esse agrupamento, essa densidade de partículas e essa interação magnética, começa a acontecer o quê? Começa a acontecer um aquecimento das partículas que estão na parte mais interna do agrupamento. Então, essas partículas daqui internas vão se aquecer mais rapidamente do que as que estão mais na periferia. Então eu vou representar pela cor vermelha essas partículas. Então nós vamos ter um núcleo de partículas, né? Um núcleo de partículas quente, né? Então, essas partículas que antes, de modo isolado, elas eram frias, elas se aqueceram, né? Se aqueceram devido ao atrito, à interação magnética delas, entre elas. E esse agrupamento continua crescendo, né? Continua capturando novas partículas. Então vai crescendo o agrupamento, até o momento em que esse agrupamento já conta com um certo número de partículas, numa quantidade de partículas de 1836 partículas. 1836 partículas agrupadas e uma outra partícula circundando esse núcleo, não é? Então, em outras palavras, nós temos o que aqui? Nós temos o primeiro átomo da natureza, né? Que é o átomo de hidrogênio.
O átomo de hidrogênio, como nós sabemos, o núcleo dele ele equivale a 1836 vezes maior do que o elétron, a partícula, a menor partícula do universo. Então temos aqui um átomo de hidrogênio com um núcleo quente com 1836 partículas, circundada por então nós vimos, né, como ocorre a formação do átomo. Vimos a formação do átomo de hidrogênio, né, que é o primeiro átomo da natureza. Então nós temos o hidrogênio padrão aqui, né, 1H1, né, o hidrogênio padrão. E como nós vimos, o átomo é um sistema eletromagnético que cresce, né, em crescimento. Então o hidrogênio padrão continua crescendo, né, ele vai adquirindo novas partículas, o mesmo processo. Então ele vai crescendo e se torna um átomo de hidrogênio deutério, onde nós temos um próton e um nêutron, né? E continua crescendo, né? O hidrogênio deutério cresce um pouco mais e se torna o hidrogênio trítio, né? Já com um próton e dois nêutrons, né? E continua crescendo, né? E do hidrogênio trítio, por enquanto nós vou comentar que o hidrogênio trítio ele já é um átomo radioativo, tá? Então nós vamos falar sobre a radioatividade depois e vamos falar sobre isso. Mas o hidrogênio trítio, embora ele já seja um átomo radioativo, ou seja, ele perde partículas, né? Mas mesmo perdendo partículas, ele ainda cresce, ele continua crescendo. Então, ele tem um próton, né, e dois nêutrons, né? Então ele já é um átomo um pouco maior do que o anterior, do que o hidrogênio deutério. E ele continua crescendo, ele continua adquirindo novas partículas, mesmo processo. Vai crescendo, crescendo, aí ele deixa de ser um átomo radioativo e se torna um átomo de hélio, não é? Onde nós temos dois prótons e dois nêutrons. Então nós temos o quê? Um átomo de hélio estabilizado, né? Não radioativo. Depois a gente vai poder entender melhor o porquê dessa radioatividade ou não, né? Aqui no hidrogênio deutério, o átomo ele era radioativo e ao crescer e se tornar um átomo de hélio, ele deixou de ser radioativo. Nós vamos falar disso depois. Por enquanto, é só para ressaltar o fato de que, para mostrar como o átomo vai crescendo, né? Nós vimos que durante o crescimento do átomo, né, vimos que a partícula ela circunda o átomo, né? Ela orbita o átomo durante algum tempo, né? Então ela tem uma trajetória, né? Vai orbitando o núcleo do átomo até alcançar a periferia, né, das partículas, né? E continua o seu movimento. Então, para chamar a atenção, para a gente poder fazer uns comentários a respeito do crescimento, né, do átomo, então a partícula vai sendo acrescentada, né? As partículas vão chegando e vão
se posicionando na periferia do núcleo, né? Então vão se tornando, então essas partículas, né, que eram elétrons, né, essas partículas tinham uma frequência baixa, né, antes de se juntar ao núcleo, então ela tinha uma certa frequência e com o movimento dessa partícula em direção ao núcleo, ela vai aumentando a frequência rotacional dela. Por quê? Porque a velocidade da partícula rumo ao núcleo também aumenta, né? Então essa partícula, ela estava inicialmente fria, né? E ela vai gradativamente aumentando a frequência e também aumentando a sua temperatura, né? Ou o seu magnetismo também. Isso foi mostrado, né, quando foi falado sobre o triângulo, né? À medida que a partícula aumenta a frequência dela, né, que aumenta o movimento, ela aumenta também a frequência. Então a partícula, aqui, quando ela vivia isolada, digamos, ela tinha uma certa frequência, né? E depois, quando ela se juntou ao núcleo do átomo, por exemplo, ela já tinha uma frequência maior. Então, assim, o átomo vai ganhando, né, vai ganhando massa, digamos, né? Então, e uma outra coisa que eu quero comentar, que é importante no crescimento do átomo, é que os elétrons, né, vão se transformando em nêutrons, né? Então essas partículas em azuis, né, elas representam o nêutron do átomo. E em vermelho representam os prótons, né? Então aqui nós temos representado, por exemplo, um átomo de carbono, né, o carbono padrão, né, o carbono 12.